eu sou Lara Crivellaro, diretora pedagógica do Instituto EducBank e estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar Gestor. Este é um espaço que discutimos e trazemos muitas novidades, desafios, tendências, oportunidades para gestores, para conectar educadores do Brasil e do mundo. E hoje o tema vai ser muito interessante, muito empolgante. Eu trouxe aqui para falar conosco a Beatriz Zancanner, que é diretora da Grão Edu e que vai falar sobre o desafio de avaliar ou medir. Qual é o desafio das avaliações de potencialidades que nós podemos ter hoje nas escolas para os nossos alunos? Olá, Beatriz, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Lara? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Vai ser uma honra aqui ter essa conversa com você. Estou muito animada para poder conversar nesse espaço sobre a questão das potencialidades dos alunos. Muito bem. E começando aqui, Bia, para a nossa primeira reflexão aqui sobre esse tema, será que as escolas estão reconhecendo o potencial dos seus alunos ou estão apenas medindo seus desempenhos? Pois é, Lara, vamos lá. Na verdade, a diferença, entre desempenho e potencialidades é que quando eu falo em desempenho, eu olho para o aluno como ele está hoje, que nota ele tem, que conhecimento ele adquiriu sobre determinado conteúdo, por exemplo, Revolução Francesa, equação de segundo grau, enfim, eu estou olhando como ele está se desempenhando com relação aos conteúdos que são ensinados. Quando eu falo em potencialidades, já por outro lado, eu estou olhando o que esse aluno, aonde ele pode chegar, não onde ele está hoje, mas o que ele tem ali, de sonho, de valor, de habilidades humanas que vão fazer ele chegar, enfim, no seu futuro ali, em um lugar em que ele possa ser a sua melhor versão. Eu acho que essa seria a grande diferença. E acho que hoje as escolas, de fato, elas têm muitas atribuições ali, uma rotina, de um gestor escolar, de um coordenador, de um professor, é uma rotina muito corrida. Existe um volume de conteúdos muito grandes a ser transmitido ali para esse aluno e, de fato, é difícil conseguir olhar de forma individualizada para as potencialidades desses alunos. Mas é o modelo conteudista de escola que nós temos hoje, né, Bia? Exato. E que, na verdade, uma coisa leva a outra, né? Se a escola não mede, os pais também não conseguem ver o valor, né? No final, a gente tem uma prova que também mede, avalia o desempenho final daquele aluno, e é um ciclo vicioso onde a gente tem potencialidades que ficam guardadas para que a gente possa entrar na decoreba dos conteúdos. E, enfim, em que medida você percebe que essa avaliação do desempenho atrapalha a potencialidade dos alunos hoje? Vamos lá. Eu não acho que exatamente ela atrapalha, mas ela não pode ser o único fim. Então, eu vou trazer algumas informações aqui. Primeiro, hoje a escola conteudista e a mentalidade dos pais está totalmente voltada para a nota do Enem, para aprovação no vestibular. E essas referências, elas acabam, como eu tenho esta finalidade do vestibular, eu vou ali de trás para frente, trabalhando esse aluno para ele poder chegar ali numa aprovação. Porém, hoje, 60% dos alunos que passam no vestibular no Brasil, eles não concluem. Isso é um dado do MEC, do Censo de Ensino Superior. E é um dado muito preocupante, porque, na verdade, se está todo mundo olhando para o Enem, para o vestibular, e 60% não vai concluir o curso, quer dizer, alguma coisa a gente está fazendo errada, No mínimo, eu preciso, enquanto escola, enquanto pai, olhar para esse aluno e entender qual é o potencial dele, qual curso estaria relacionado ali à pessoa dele, qual é o sonho dele, poder explorar isso de uma forma melhor. Então, eu não acho que ela atrapalha.
a avaliação de desempenho, mas ela não pode ser a única métrica, né? Eu acho que o perigo hoje é olhar para ela como única métrica. O que a gente precisa, sim, é trazer para dentro da escola um olhar personalizado, um olhar individualizado para os alunos, que é difícil. E muitas escolas falam que tem, mas na realidade, quando eu tenho uma turma de 30 alunos, 35 alunos, com uma série de conteúdos que tem que ser transmitidos, é praticamente impossível. Então, na Grão, a nossa proposta, o que a gente traz é a tecnologia a favor da educação humanizada. Como é que funciona isso? A gente consegue mapear essas potencialidades dos alunos. E quando eu estou falando de potencialidades, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo sobre resiliência, eu estou dizendo sobre empatia, eu estou falando sobre autoconhecimento desse aluno, pensamento crítico, pensamento criativo. E quando eu consigo olhar para esse aluno e enxergo comunicação, capacidade de debate, o que ele tem de pontos fortes e que ele quer focar, ele quer inclusive continuar melhorando, e o que ele tem de pontos a serem evoluídos, eu consigo ter uma visão mais individualizada desse aluno e trazer todos esses elementos para que isso possa propulsionar a aprendizagem dele. Entendeu? Eu saio dessa avaliação só de desempenho, de o quanto ele sabe de cada matéria, e vou extrair desse aluno, né, o que ele já tem de muito bom e evoluir no que ele tem de potencialidade. E aí, sim, unindo essas duas coisas, a gente consegue extrair a melhor versão do aluno. Você acha que existe risco de rotulação dos alunos à medida em que a gente tenta identificar talentos, habilidades, perfis desses alunos? As escolas cometem enganos rotulando ou reduzindo o aluno a um número sem identificar essa potencialidade? Na verdade, assim, eu acho que é muito diferente você mapear potencialidades e você rotular. Então, quando a gente pensa em rotulação, sim, é muito perigoso. Até porque a rotulação, normalmente, ela vem ali acompanhada de uma crença limitante. Ah, você não sabe desenhar, então como é que vai ser arquiteto? Arquiteto tem que saber desenhar. Não sei, hoje tem tantos programas de computador, hoje tem tantas possibilidades, né? E a própria arquitetura tem tantos ramos, né? Tem pessoas especialistas em construção somente de maquetes, tem pessoas, enfim. Então, quando você traz esse rótulo, não sabe isso, então não dá para fazer aquilo, é perigosíssimo. Mas o que a gente faz na Grão é completamente diferente. Primeiro, que a gente parte da visão do próprio aluno. Eu preciso entender onde esse aluno está, onde ele talvez acha que ele está, porque a gente sabe que tem alunos que têm uma autoestima muito alta, ou outros que têm uma autoestima muito baixa, mas eu preciso entender o universo desse aluno, como ele se vê. E aí, sim, você traz esse aluno para uma jornada de autoconhecimento, para dizer, olha, por exemplo, para tentar deixar a coisa aqui um pouco mais clara, vamos imaginar que eu tenho um trabalho em grupo e eu tenho um aluno que tem pânico de falar em público, que é muito tímido. É algo que muitas pessoas têm, né? Dificuldade de falar em público. E aquele aluno acredita que, como ele não consegue falar em público, ele não vai conseguir apresentar o trabalho, então ele não está confortável ali em fazer aquele trabalho em grupo. Porém, ele pode olhar para isso e dizer, bom, eu não sou uma pessoa que tem facilidade de comunicação, de falar em público. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho uma escolha. Então, primeiro, eu parto desse autoconhecimento. Depois eu vou escolher. Bom, eu quero aprender a falar em público? Ótimo, existem várias técnicas, existem várias, né? Ele pode seguir este caminho. Ou então, não, eu não quero. Eu vou trabalhar outras forças que eu tenho. Então, vamos imaginar que esse aluno é um aluno super organizado, é um aluno que tem uma capacidade de análise crítica, ou até um aluno que tem um senso estético muito apurado, que vai conseguir fazer uma apresentação muito bonita. Então, ele pode conversar com o grupo e dizer assim, olha, a minha contribuição vai ser no que eu faço de melhor. Eu vou organizar aqui o roteiro, eu vou contribuir fazendo a apresentação, mas na hora da apresentação, outro colega que vai fazer.
Isso deixa o aluno numa situação confortável para fazer o trabalho, para acessar aquele conteúdo mesmo, né, que está relacionado ali à matéria que ele precisa aprender. E se ele não tem essa possibilidade de né, pensar sobre isso, ele não é ajudado a pensar sobre isso, ele vai ficar naquela trava. Eu não quero falar em público, eu não vou falar em público, eu não vou fazer apresentação na frente da sala. E ele não vai aprender o conteúdo. E ele vai perder a oportunidade de colaborar. Então, tem horas, eu sempre proponho, e existem muitos estudos sobre isso, tá, Lara? Que as emoções, a metacognição, você pensar sobre o seu processo de aprendizagem, você entender suas forças, você entender aonde você não é tão bom e talvez escolher evoluir naquilo ou não. Isso faz com que você consiga evoluir, inclusive na aprendizagem formal. Então, eu não vejo como contraponto, sabe? Olhar para as potencialidades e olhar para o desempenho. Eu acho que são coisas que têm que caminhar juntas, mas hoje só se olha para desempenho. Uhum. E eu acho que aí, complementando até esse teu raciocínio, dados são preciosíssimos. Uhum. E as escolas, os gestores hoje, em geral, o que eles têm para trabalhar em termos de dados do aluno, basicamente, são avaliações e provas. Exato, né? as Então, notas. ter esse resultado com dados mais detalhados sobre perfil e competência faz toda a diferença, até para compreender determinadas atitudes de cada um dos alunos. Né? Sem dúvida. E eu até daria um passo atrás. Quer dizer, esse aluno, a gente falou aqui que o vestibular não pode ser o fim, porque os alunos estão desistindo, porque, enfim. Esse aluno ele vai chegar em algum momento no mercado de trabalho. Quando a gente olha quais são as competências que o futuro do trabalho espera desses alunos, existe um relatório, que não sei se todos os gestores têm conhecimento, que se chama Future of Jobs. Ele é um relatório que é editado a cada 2 anos pelo Fórum Econômico Mundial. Uma pesquisa muito ampla que é feita com diversas empresas para entender quais são as habilidades determinantes ali na contratação e habilidades que os profissionais precisam estar sempre, né, se reciclando, sempre evoluindo. Essas habilidades, elas vão para o lado totalmente das soft skills, das habilidades humanas, das potencialidades. Então, essas habilidades são pensamento crítico, pensamento criativo, flexibilidade, trabalho em equipe, colaboração. equipe, exatamente. Curiosidade para aprender, né? Enfim, uma série de habilidades que a gente não ensina de forma organizada na escola, né? E o que ele fica muito na casuística, assim, de algum professor que trabalha um pouquinho mais, ou algum, né? Mas o que a gente propõe aqui na Grão é que você mapeie as potencialidades do aluno. Você tem os relatórios individualizados entendendo como esse aluno funciona. Você tem os relatórios ali de classe ou da série para entender como que o professor, o coordenador, o gestor pode também trabalhar com aquele grupo, né? E aí você vai trazendo esse aluno para a sua melhor versão, olhando para o que o futuro vai esperar dele. Independente de qual curso ele queira, de qual profissão ele queira, independente, enfim, de onde ele vai chegar. Então, é um alinhamento, assim, eu digo que... Eu vou até um pouco além. Quando a gente fala na conversa com o aluno protagonista, existe muito esse discurso, né, na educação, do aluno protagonista. Então, vamos fazer sala de aula invertida, vamos fazer metodologias ativas. Não que eu seja contra, sou totalmente a favor. Mas o aluno protagonista, para mim, é o aluno que olha para si e entende que ele, ali na escola e no futuro, ele vai cuidar da sua própria vida. Ele precisa ter essa conversa madura na escola. E ele precisa entender o porquê ele está aprendendo cada uma daquelas matérias. O porquê ele está aprendendo a se desenvolver. Porque existe hoje um discurso assim, o aluno contra o professor, o aluno contra a escola, o aluno não quer ir na escola. Mas ele tem que entender que tudo aquilo ali é um suporte que ele está tendo nesta fase da vida. E vai chegar uma fase da vida em que ele não vai mais ter esse suporte. Quando acabar a escola, quando acabar a faculdade. Ele vai ter que caminhar pelas próprias pernas. Então, eu acho que quando a gente consegue ter uma conversa madura com o aluno e ele entender que ele é o protagonista da sua vida,
esse engajamento com a escola vai aumentar. E Bia, o que te levou a construir essa ferramenta? Conta um pouquinho dessa trajetória aí, como é que você chegou nisso? Pois é. Porque é algo super inovador e revolucionário, né? Sim, sem dúvida, é algo inovador. Mas o que me motivou assim nessa trajetória a vir é tentar, de fato, dar concretude, tangibilizar algo que é intangível. É difícil você falar de habilidades humanas, é difícil você falar de subjetividade de uma forma mais concreta, né? E eu falei, mas é possível a gente construir essa jornada ali para o aluno para aumentar o engajamento. Hoje a educação ela vive uma crise de engajamento e essa crise de engajamento ela acaba culminando numa crise da aprendizagem. Então, o que me motivou foi assim, ir no cerne mesmo da questão, sabe? Como é que eu consigo melhorar a aprendizagem trazendo uma nova abordagem? Eu sou um pouco ousada assim em dizer, escuto muita gente da educação dizer assim, mas para melhorar a educação basta fazer o básico bem feito. Eu não acho que basta fazer o básico bem feito. Eu acho que é fundamental fazer o básico bem feito, sim, mas não é mais suficiente. Porque o nosso mundo, ele está muito rápido, ele está muito veloz, ele está com muitas tecnologias. Existe, né, inteligência artificial, cada hora uma ferramenta nova. O jovem, ele está vivendo isso à flor da pele. O professor tem que aprender, o gestor tem que ir lá estudar, mas ele está ali, ele tá vivendo. Então, a gente precisa reconhecer o lugar em que esse jovem está para poder construir essa ponte com ele. E se a gente não trouxer inovação para dentro da escola, sabe, fica só no discurso do básico bem feito, a gente não vai conseguir conectar com esse aluno. É isso que me motiva, Lara. E Bia, como é que você entende que essa ferramenta ou essa identificação das potencialidades do aluno, do ponto de vista do gestor, essas informações podem ser importantes para a retenção desse aluno na escola? Sem dúvida, porque assim, em primeiro lugar, o aluno vai se sentir ouvido, né? E o engajamento só se constrói quando a gente consegue conectar com algo que a pessoa vê valor. Então, não adianta, tem vários estudos sobre isso, tem até um livro muito bom que chama How Learning Works, que fala que não adianta você ter o melhor ambiente escolar, não adianta você ter o melhor material, você ter o melhor professor, se o aluno não está vendo valor naquilo. Então, se eu começo a olhar para o meu aluno, conhecer o meu aluno profundamente, e repito, só é possível com a tecnologia. É impossível a gente ter tantos dados, né, de um grande número de alunos ali da escola. Se eu consigo olhar para esses dados, conhecer o meu aluno, eu vou poder trazer propostas de intervenção que são significativas para aquele aluno. E isso vai gerar retenção. O aluno, ele se sente ouvido, ele sente que as intervenções que são feitas têm sentido para ele. Ele mesmo sente que ele está se desenvolvendo ali na escola, porque estão olhando para justamente o que ele tem de bom, ele consegue escolher o que ele quer se desenvolver ou não. E ele começa a entender também, pensando no processo metacognitivo, né, como ele aprende melhor. Porque a gente mapeia, Lara, as emoções do aluno, a gente mapeia as matérias que ele mais gosta, a gente mapeia as preferências de estudo, a gente mapeia, enfim, uma série de coisas, de dados importantes que o gestor pode olhar. Isso vira pauta com o coordenador com o professor, e assim isso vai escalando para que você tenha, no fim das contas, propostas que vão conectar esses alunos, entendeu? A ferramenta de potencialidades do Grão Edu, ela está integrada à plataforma MyWay. Sim. Que é agora também um benefício das escolas que usam o EducBank, e isso tem avançado. Queria que você contasse um pouquinho dessa parceria EducBank, plataforma MyWay, Grão Edu, e como é que as escolas ganham com isso? Perfeito. Bom, a plataforma MyWay é fantástica, né? A plataforma MyWay, ela vem ensinando o aluno, neste processo de autoconhecimento, a escolher ali a sua faculdade, a entender a sua vocação. Então, seja faculdade no Brasil, seja faculdade no exterior,
informações sobre bolsas, informações sobre... Enfim, ela abre um leque ali de oportunidades para que o aluno conheça as possibilidades que ele tem, para onde ele quer caminhar, para onde ele não quer caminhar. E, justamente na Grão, integrada ali na MyWay, quando a gente faz esse mapeamento das potencialidades do aluno, ele consegue olhar para si na ferramenta da Grão, olhar para todas as possibilidades que ele tem ali na MyWay, né? E ir traçando esse caminho da concretude a esses pensamentos que ele vai tendo, né? Eu me conheço, por aqui eu quero ir, por aqui eu não quero ir, deixa eu ver na MyWay o que tem para mim e tal. Então, é um caminho, assim, as escolas... Eu estou muito feliz com essa parceria com a EducBank, porque as escolas que têm EducBank, elas têm que aproveitar esse benefício. O gestor, de fato, tem que olhar para a plataforma MyWay, chamar os professores para poder implementar essa plataforma, mapear as potencialidades com a Grão e aproveitar esses dados para justamente se conectar com seus alunos, melhorar a aprendizagem, reter alunos, atrair novos alunos. Reposicionar, né? Se reposicionar. Exatamente, Lara. Muito bem. A gente tem visto casos de muito sucesso de escolas exatamente que estão buscando esse equilíbrio, né? Que não só financeiro, mas ele acaba sendo mais integral e mais efetivo para esse reposicionamento, né? Eu diria que com esse reposicionamento, o equilíbrio financeiro ele é uma consequência natural, né? Agora, entender o seu aluno como um todo, né, e dar a ele a atenção individualizada, sem dúvida, um grande diferencial que acaba criando na escola essa decisão da própria família de manter ou de buscar aquela escola por esse motivo, a personalização. Sem dúvida. Né, e Bia? a família, né? Eu vejo assim que essa ferramenta, o próprio relatório individual, ele é uma ferramenta potente para melhorar a parceria família-escola. Porque quando eu falo com a escola, por exemplo, que o seu filho está indo mal em matemática, mas é problema da escola que não está ensinando. Não, mas é problema do seu filho que não está prestando atenção. Mas fica um jogo de empurra, né? A gente vê isso nas escolas. E quando eu vou conversar com um pai, com uma mãe, sobre a essência ali do seu filho, como ele é com relação à organização, o quanto ele se dedica ou não, enfim, o pai também vê esse lado do filho em casa. A conversa ela é mais fluida, porque ela passa a ter o foco no aluno. Né? E com dados. E com dados. Dados Exatamente. concretos, gráficos, que demonstram exatamente o que a gente... Sai do subjetivo. Né? Isso. E aí a conversa fica um pouco mais concreta. E aí a pergunta, então, a escola que usa a ferramenta Grão Edu, ela consegue ver individualmente as potencialidades de cada aluno. Mas dá um trabalhão ver aluno por aluno, né, Bia? Como é que você diria que um gestor que tem um tempo tão curto pode usar isso a seu favor até em planejamentos futuros da própria escola, planejamento de campanha, de posicionamento da escola, olhando para um todo? Não, mas é por tem isso jeito que... Tem jeito. Por isso que a gente tem os dashboards, que consolidam essas informações, né, e trazem uma visão ali mais global para o gestor, mas ele consegue descer no nível do individual. Então, para algum aluno específico que ele queira olhar para o individual, que ele precise olhar para o individual, o dado está lá. Mas ele também consegue ter esses dados de uma forma mais compilada. Do todo, sem Isso dúvida. pode dar a ele sinais de caminhos. Exatamente. A gente mesmo sugere alguns caminhos, Lara. Então, não só o gestor pode fazer a sua interpretação, mas a gente traz sugestões. Só, por exemplo, aqui, se eu estou lidando com uma classe que tem um nível de ansiedade muito alto, porque foi relatado por todos os alunos e eu tenho ali esse dado compilado, é possível, a gente mesmo recomenda que os professores, por exemplo, ao invés deles trazerem trabalhos muito longos, que vão ser entregues daqui 2 meses, que isso seja quebrado em pequenas tarefas, que as rotinas da aula elas sejam mais estabelecidas para diminuir a ansiedade dos alunos e ele conseguir esperar o que vai acontecer depois.
Se eu tenho uma sala, por exemplo, que é muito comum, né, de ensino médio, que está com muito tédio, eu vou procurar trazer propostas, né, que fujam um pouco daquela rotina escolar do dia a dia e tentar propor, talvez, aulas que aconteçam fora da sala ou que aconteçam, enfim, ou trazer um profissional de fora para poder fazer uma dinâmica diferente ali com aquela sala. Então, a gente mesmo faz sugestões, mas o gestor, com aqueles dados, ele pode também. Você acha que através da resposta dos alunos, o gestor consegue, inclusive, avaliar corpo docente? Bom, a gente vai saber a impressão dos alunos sobre o corpo docente. Agora, aquilo é 100% verdade? Aí cabe ao gestor, de fato, se aprofundar e avaliar, né? Mas enfim, a impressão dos alunos sobre as matérias, ele vai ter. E Bia, qual é o próximo passo aí? Como é que tá os projetos futuros da Grão Edu? Por onde você caminha agora com tudo isso? Pois é, Lara. Até aproveitando aqui para contar, a gente acabou de ser aprovado em um edital do CNPq. Então, nós vamos conduzir uma pesquisa científica mesmo, com várias escolas, para mostrar que quando eu olho para as habilidades humanas, eu tenho impacto na aprendizagem formal e eu aumento o engajamento dos alunos. E essa pesquisa, enfim, com dados científicos, tudo isso, ela vai ser fantástica para que, assim, acabe qualquer dúvida, né, de que, de fato, eu não tenho que escolher entre o acadêmico ou o humano, mas o humano vai potencializar o acadêmico. Então, esse é o nosso próximo passo, é o grande desafio da Grão. Bia, e para quem ainda está preso na lógica da nota, do ranking, do boletim, como única alternativa e de sucesso, que recado que você deixaria aqui? Olha, vocês precisam mudar. Uma escola, né, que olha para os seus alunos de forma individualizada versus a escola que olha para a nota somente, ela tem tudo de diferente, né? Eu estou realmente, assim, olhar só para o presente, para o que esse aluno está entregando hoje, versus olhar para o que esse aluno vai poder entregar no futuro. E como educador, todos os educadores, a gente precisa destravar o potencial desses alunos e ver realmente o que eles vão conseguir entregar lá na frente. Então, é uma mudança de mentalidade muito significativa. E eu diria que, assim, se você está olhando só para a nota, corre para o EducBank, para a MyWay, para a Grão, porque é ali que está o teu caminho para aumentar teu número de alunos, para reter alunos e para realmente formar cidadãos, né? Eu acho que não tem muita outra alternativa. E um ponto que eu acrescentaria, os grandes vestibulares premiums do Brasil, eles já estão olhando para isso. A Faculdade de Medicina do Einstein, ela já tem no processo do vestibular uma última etapa que avalia as soft skills dos alunos. A FGV também tem um processo com entrevista no final para avaliar as soft skills dos alunos. E fora do país nem se diga, né, Lara? Quando a gente olha, né, um processo de uma faculdade no exterior, ele olha, sim, o desempenho dos alunos. Claro que é importante o conhecimento. Mas não é 100%. Mas não é 100%. Eu vou olhar se esse aluno tem uma habilidade de música, se ele faz trabalho voluntário, se ele é esportista, se ele, enfim, qual é o sonho dele e onde ele quer chegar. Essa avaliação holística, ela é muito mais democrática, né? Muito mais. E assim, pegando o gancho aí da sua palavra democrática, hoje, as escolas premium conseguem fazer um olhar individualizado, premium que eu digo assim, muito caras mesmo para o aluno. Mas, com tecnologia, a gente consegue democratizar isso para todas as escolas, entendeu? Para que ela tenha esse dado e consiga dar esse atendimento personalizado num custo acessível. Muito bom. Muito bom, Bia. Muito bom esse nosso papo. Excelente perspectiva de tudo que você traz aqui. Acho que tem muita coisa lógica, mas nova. Sim. Porque a gente nunca olhou da forma como está se colocando e colocando luz realmente
nas potencialidades dos alunos, não só nas notas ou no teste de avaliação, mas num perfil mais criterioso, mais humano, né, e mais holístico aí desse aluno. Então, quero muito agradecer, pedir para você deixar aí um recadinho para quem está nos assistindo, que dica que você deixa para que eles, por onde eles podem começar a olhar e te agradecer muito pela participação. Eu que agradeço, Lara. Eu acho que o meu recado aqui é, na verdade, para cada educador olhar para dentro de si, porque as suas escolhas são direcionadas, são guiadas pelos seus valores pessoais, né? E o aluno da mesma forma. Então, se você olhar para você e entender que o aluno também tem esse tipo de decisão, também olha para o seu valor individual, vai ficar claríssimo assim, como a aprendizagem, ela requer engajamento requer valor, e essa cadeia, ela é fundamental aí para a tua escola ser uma escola de sucesso. Obrigado, Bia, muito obrigado por participar conosco e obrigado você também que está aí nos assistindo, que nos segue no Spotify, no YouTube e também na plataforma Educador 21. Deixe o seu like nas nossas redes sociais, participe com a gente, comente nossos vídeos, nosso podcast e aproveita para dar uma olhadinha em todos os temas dos outros episódios anteriores do Pode Falar Gestor. Tem muita coisa rica, muita coisa importante, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.